Você consegue imaginar o que é perder metade da população mundial em apenas 4 anos? A peste negra matou entre 75 a 200 milhões de pessoas no século XIV. Isso significa que a cada 10 pessoas que você conhecia, 5 simplesmente desapareciam. Mas essas são apenas as estatísticas básicas que todo mundo conhece. Existem detalhes muito mais perturbadores sobre essa pandemia que foram deliberadamente escondidos dos livros de história. Descobrimos registros médicos, relatos de testemunhas oculares e documentos da igreja que revelam práticas bizarras, comportamentos inexplicáveis e métodos de sobrevivência que vão fazer você questionar tudo o que sabe sobre a natureza humana. Eu já vou te avisar. Se você pesquisar depois sobre essas práticas na internet, a responsabilidade é sua, porque algumas imagens e relatos que você vai encontrar, digamos que você não vai conseguir tirar da sua mente por um bom tempo. Se tiver coragem, descubra agora 7 fatos aterrorizantes sobre a peste negra que foram escondidos da história. Primeiro, o açougueiro santo de Milão. Em 1348, enquanto Milão era devastada pela peste, surgiu um homem conhecido apenas como Fra Giuseppe. Ele alegava ter uma visão divina de como curar a doença, e acredite, sua cura era mais aterrorizante que a própria morte pela peste. Giuseppe convenceu centenas de famílias de que a única forma de salvar um ente querido infectado era cortar fora a parte infectada do corpo. Isso é só o começo da história. Ele montou uma espécie de hospital no subsolo de uma igreja abandonada, onde realizava amputações em massa sem qualquer tipo de anestesia. Os gritos podiam ser ouvidos a quarteirões de distância. Como se isso já não fosse macabro o suficiente, Giuseppe guardava todos os membros amputados em grandes caldeirões, alegando que o sangue dos purificados poderia curar outras pessoas. Ele literalmente cozinhava partes do corpo humano para fazer poções milagrosas. Os registros da igreja mostram que mais de 400 pessoas morreram nas mãos de Giuseppe, e ele nunca salvou ninguém. Quando as autoridades finalmente invadiram o local, encontraram pilhas de ossos e bem, se quiser saber os detalhes completos dessa carnificina, é melhor você não procurar no Google. São 3 palavras: açougueiro santo de Milão. Número 2, os dançarinos da morte. Você já ouviu falar de pessoas que dançavam até a morte durante a peste negra? Eu tenho certeza que não, porque esse fenômeno foi completamente apagado dos registros oficiais. Em 1348, na região de Estrasburgo, algo inexplicável começou a acontecer com os sobreviventes da peste. Uma mulher chamada Frau Trofeia começou a dançar descontroladamente nas ruas e não conseguia parar. Dentro de uma semana, mais de 30 pessoas se juntaram a ela, dançando sem parar, dia e noite. Mas aqui vem a parte mais perturbadora: eles dançavam até que seus corpos literalmente se despedaçavam. Os pés sangravam tanto que deixavam rastros vermelhos pelas pedras da cidade. As unhas das mãos caíam, os músculos das pernas se desprendiam dos ossos, e mesmo assim, eles não conseguiam parar. Os registros médicos da época descrevem que essas pessoas tinham os olhos completamente brancos, como se não estivessem mais presentes. Em 3 semanas, mais de 100 pessoas morreram dançando. As autoridades queimaram todos os corpos em uma fogueira coletiva e proibiram qualquer menção ao ocorrido. Se você pesquisar sobre Dança da Morte de Estrasburgo, as poucas imagens que restaram são perturbadoras. Número 3. O médico das máscaras brancas. Todo mundo conhece os médicos da peste com suas famosas máscaras de bico preto, não é? Mas existia outro tipo de médico muito mais sinistro. Em Paris, durante o auge da epidemia, apareceu um homem que usava uma máscara completamente branca, sem buracos para os olhos. Ele se apresentava como Dr. Blanc e alegava ter a cura definitiva para a peste. A parte bizarra: ele realmente conseguia curar algumas pessoas, mas a um preço que ninguém imaginava. Os pacientes que sobreviviam ao tratamento dele saíam completamente diferentes. Eles perdiam a capacidade de sentir qualquer emoção. Não conseguiam mais chorar, sorrir ou demonstrar medo.
como se suas almas tivessem sido removidas. Dr. Blanc realizava seus tratamentos em um laboratório subterrâneo, onde mantinha dezenas de pacientes em camas de pedra. Testemunhas relataram ouvir sons metálicos vindos de lá embaixo, como se ele estivesse operando algum tipo de maquinário. O mais aterrorizante? Quando as autoridades finalmente conseguiram entrar no local, encontraram apenas as máscaras brancas espalhadas pelo chão. Dr. Blanc e todos os pacientes haviam desaparecido. Se você tem curiosidade sobre o que acontecia lá, as teorias sobre os métodos dele vão fazer você questionar o que é possível fazer com o corpo humano. Número 4. A fome dos vivos. Em Florença, 1348, quando a comida se tornou mais rara que ouro, as pessoas começaram a fazer escolhas que, mudaram para sempre o conceito de humanidade. Os registros da época que foram censurados pela Igreja falam de famílias inteiras que não vou entrar em detalhes sobre o que exatamente elas faziam para sobreviver, mas vou te dar uma dica. Os cemitérios de Florença ficaram completamente vazios durante a peste. E não foi porque enterraram menos corpos, foi porque desenterraram os que já estavam lá. Um monge da época escreveu em seu diário: "O que vi nas cozinhas das casas abandonadas, que Deus me perdoe. Mas não era carne de porco." Se você pesquisar sobre Famine Practices Florence, 1348, encontrará relatos que vão fazer você repensar sobre até onde seres humanos são capazes de ir para sobreviver. Eu já estou com os pelos do braço arrepiados só de falar sobre isso. Número 5. O Poço dos Esquecidos. Em Londres, existe um poço que foi selado há mais de 600 anos e até hoje ninguém ousa abri-lo. Durante a Peste Negra, quando os cemitérios ficaram lotados, as autoridades da cidade começaram a jogar os corpos em poços abandonados. Um desses poços, localizado onde hoje é o centro financeiro de Londres, recebeu mais de 3.000 corpos em apenas 2 meses. Mas aqui está a parte que vai te deixar sem dormir: os corpos não foram apenas jogados lá. Relatos da época falam que algumas pessoas eram jogadas ainda vivas no poço, porque eram confundidas com mortos pela peste. Imagine o desespero, a escuridão completa e o som de centenas de outros corpos caindo sobre você. Em 1666, durante o grande incêndio de Londres, testemunhas relataram ouvir gritos vindos do poço selado. Gritos que duraram 3 dias consecutivos. As autoridades decidiram construir uma fundação de concreto por cima e nunca mais tocaram no assunto. Se você procurar por Sealed Plague Pit London, vai encontrar teorias sobre o que realmente aconteceu lá embaixo. Algumas pessoas acreditam que nem todos morreram imediatamente. Número 6. A Santa dos Flagelantes. Durante a Peste Negra, grupos de pessoas acreditavam que podiam acabar com a epidemia através da autopunição extrema. Eles se chamavam flagelantes e se chicoteavam até sangrar, achando que isso purificaria seus pecados. Mas em um monastério na Alemanha, surgiu uma mulher que levou essa prática a um nível completamente doentio. Conhecida apenas como Santa Margareta, ela convenceu mais de 200 pessoas de que a única forma de salvar a Europa era através do sofrimento coletivo. O que acontecia naquele monastério era indescritível. Eles se chicoteavam em grupos, cantando hinos religiosos enquanto o sangue escorria pelas paredes de pedra. Mas Santa Margareta não parava aí. Ela criou rituais de purificação que envolviam métodos medievais de tortura, aplicados uns nos outros como se fosse um ato sagrado. Correntes, ferros em brasa, cordas, tudo era usado em nome da salvação. Os gritos podiam ser ouvidos por quilômetros de distância. Quando as autoridades finalmente invadiram o monastério, encontraram apenas esqueletos vestindo hábitos religiosos. Todos haviam morrido em posições de oração. Santa Margareta nunca foi encontrada. Mas dizem que se você passar perto das ruínas do monastério durante uma noite de lua nova, ainda é possível ouvir os cânticos. Se tiver curiosidade, o monastério fica na Floresta Negra alemã, mas eu não recomendaria visitá-lo. Número 7.
O Último Médico de Avignon. Esta é a história mais perturbadora de todas e talvez explique alguns mistérios que persistem até hoje. Em Avignon, França, quando a peste negra estava no seu auge, restava apenas um médico vivo em toda a cidade. Seu nome era Dr. Guillaume Morbus, e ele havia descoberto algo sobre a peste que, bem, mudou tudo. Guillaume descobriu que a peste não era apenas uma doença, era algo muito mais antigo e muito mais inteligente. Nos seus últimos registros médicos, ele escreveu: "A peste não mata aleatoriamente. Ela escolhe. Ela aprende. E ela se adapta." Guillaume começou a notar padrões bizarros. Algumas pessoas desenvolviam imunidade natural, mas perdiam outras capacidades. Elas não conseguiam mais sonhar. Não conseguiam mais se lembrar de rostos. E algumas começavam a enxergar coisas que não deveriam existir. O último registro de Guillaume é uma carta para o Papa, datada de dezembro de 1348. "Vossa Santidade, descobri a verdade sobre a peste. Ela não veio de ratos. Ela não é natural. E ainda está conosco. Durmo todas as noites ouvindo sussurros em idiomas que nunca existiram. A peste está viva e está observando." Dr. Guillaume desapareceu naquela mesma noite, junto com todos os seus registros médicos. Mas aqui está o que vai te deixar sem dormir. Em 2019, arqueólogos encontraram um laboratório subterrâneo em Avignon, exatamente onde ficava a casa de Guillaume. Dentro do laboratório, havia centenas de frascos contendo amostras preservadas da peste original, e todas elas ainda estavam ativas. As autoridades francesas selaram o local imediatamente e classificaram tudo como ultra-secreto. Se você pesquisar sobre Guillaume Morbus Avignon Laboratory, não vai encontrar quase nada, e isso deveria te preocupar mais do que te tranquilizar, porque significa que alguém não quer que você saiba a verdade. Estes foram os 7 fatos sobre a peste negra que foram deliberadamente escondidos da história oficial. Como eu disse no início, se você decidir pesquisar mais sobre qualquer um desses casos, a responsabilidade é completamente sua. Porque o que você vai encontrar pode deixar sua mente bastante perturbada, especialmente sobre o laboratório de Guillaume Morbus. Há teorias sobre o que realmente aconteceu lá, que vão muito além do que qualquer livro de história jamais contou. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe o like e compartilha. Me fala aí nos comentários qual desses fatos mais te impressionou. Tenha bons sonhos, se você conseguir.